Bom dia, gente. Graça e paz. Oração nunca é demais. Oxe, eu gosto de orar e gosto de receber oração. Domingo é um dia legal. A gente geralmente se reúne com a família. Aquele dia que a gente tem mais alegria de estar junto. Que você dá uma extrapolada na alimentação. E que você fala, que comida gostosa. Hoje eu vou comer churrasco. Eu gosto de gordura. Eu sei que eu não posso, mas eu gosto de gordura. Aí eu pego a gordura. Eu faço questão de comer a gordura da picanha. Eu sei que tem alguns nutricionistas aqui que vão implicar comigo, mas é só de vez em quando. Obrigado, Pipe. Só de vez em quando, obrigado, Paulo. É aquele dia de alegria. E quando a gente pensa em culto, a gente pensa mais ou menos assim. Você pode tirar a água, por favor? Porque você me conhece. Quem me conhece, quem tem mais intimidade comigo, já esteve na minha casa ou me viu pregando, sabe que eu derrubo. Mas é legal, quando a gente vem aqui no domingo, a gente vem com essa expectativa. Caramba, estou em família. Que alegria, a palavra nos alimenta. Aí a gente sabe que durante a semana você volta para o arroz com feijão, ou para, sei lá, para salada, volta para o fit, quem é fit, você volta para aquela alimentação mais equilibrada. Então, é a mesma coisa, a gente se reúne aqui, recebe palavra. Oi, tudo bom com você? E depois a gente volta para o nosso dia a dia, mas a palavra tem que permanecer. A palavra que foi ministrada no culto, ou aquele momento que a gente sentiu gostoso aqui ao final, ou durante o louvor, tem que permanecer dentro de nós. E aí nós temos esse desafio. Então, hoje é uma palavra mais na parte de ensino do que uma pregação mais explosiva e eloquente, tá bom? Para você entender como é que eu vou caminhar. E eu fico... Gente, eu tenho mais de 20 anos de pastor. Na verdade, agora, hoje é dia 4, é? Daqui a 10 dias eu faço 24 anos que eu fui ordenado pastor. Gente, não, misericórdia. Eu queria ter menos tempo de pastor, mas obrigado pela homenagem, eu queria ter menos tempo. Eu fui ordenado pastor, eu tinha menos de 3 anos de crente. Eu fui diácono, eu fui evangelista e eu fui pastor em menos 3 anos de crente. A apóstola Sheila dizia que foi uma violência contra mim. Eu sei de uma coisa, eu aprendi a força. Eu estava numa obra missionária. Eu fui obrigado a crescer. E o desafio para nós hoje nós estamos convidados, não, estamos intimados a crescer. Então, pregar me dá um pouco assim de desconforto, eu gosto de ensinar. Eu estava vendo, eu sigo algumas páginas de pregação, e aí um irmão subiu o púlpito, tadinho, o bichinho estava nervoso, e ele foi declarar, olha, eu digo que os seus planos não vão dar certo, tudo que você está projetando, e o diabo não será frustrado. E quando ele percebeu que tinha invertido, ele começou a orar em línguas. Chacaralá. Eu falei, tadinho do irmão. Eu não estou nesse nível de nervosismo, não. Eu sou tranquilo, eu navego bem na palavra de Deus, então vocês estão nas boas mãos do Espírito Santo, tá bom? E a gente vai caminhar aqui. O que eu vou pregar não é sobre um crescimento de um tempo cronológico. A gente cresce, é natural que a gente cresça. Eu quero falar sobre o crescimento e o amadurecimento espiritual. Primeiro, eu não quero que você se rotule. Tá bom? Quer dizer que eu sou isso aqui, não sou aquilo ali, vai se sentir culpado. Culpa não resolve nada para ninguém, mas a responsabilidade nos ajuda a caminhar e a crescer. Então, não coloque rótulo. E se você, durante a palavra, você sentir assim, rapaz, eu estou mais ou menos para aqui, eu estou mais ou menos para aqui, não estou nem aqui, tá tudo bem. A tríade da gentileza grita para a gente assim, eu uso ela sempre. Calma, parabéns e evolua. Calma, eu não preciso me desesperar. Ai, meu Deus, o pastor falou isso. Ai, meu Deus, eu ouvi essa pregação. Ai, meu Deus. Não, relaxa, tranquilo. Calma, respira fundo. Respira, calma e respira. Parabéns porque você está tendo essa percepção, essa compreensão. Parabéns porque você caminhou até aqui. Parabéns porque nós estamos juntos aqui hoje para celebrar o nosso Deus. Evolua, não fica parado não, nós nascemos para crescer. O crescimento é um processo natural na nossa vida e a gente não deve queimar etapas. A gente tem que seguir dentro desse processo. Amém? Não quero falar... A gente sabe que vive numa sociedade de alta performance, que produz muito cansaço. Um termo comum para a gente é correria. Como é que você está? Estou na correria. Caraca, eu pensei que ia tomar um café com essa semana, mas eu estou na correria. A gente usa esse termo o tempo todo. Está tudo muito rápido. E a gente vai se cansando. E a gente tem um descanso que é no Senhor, mas a gente se envolve com muita coisa. Então, eu não quero falar hoje sobre o fazer. Eu quero falar sobre ser. Sobre a percepção que você tem, ou deveria ter, de quem você é, em Cristo Jesus. Tá bom? Uma coisa eu sei, não vai haver pódio ao final. Isso aqui não é do primeiro lugar, nem do segundo, nem do terceiro. Porque a Bíblia diz que nós somos todos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que todos nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, já estamos não em um pódio humano.
Pode competir, se você compete, vai lá. Eu estava falando no primeiro culto que o Caio César, ele fez agora o Ironman lá em Florianópolis. Cara, que massa. Eu não sinto inveja dele. Eu não vou fazer o Ironman. Eu nado para eu não morrer afogado. Eu corro porque eu gosto de correr. Eu levanto uns ferrinhos de vez em quando, porque eu sempre fui muito magrinho, então eu preciso ter dar uma respirada e sentir que eu sou gente. Mas eu não sou competidor de nada. Mas a alta performance sempre foi um problema para mim. Sempre foi. O perfeccionismo sempre foi um problema para mim. Então eu sei que eu tenho que correr para uma determinada posição, é uma delas que eu vou falar aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Começamos então com Romanos, no capítulo 8, versículo 14 ao 17. Nós vamos falar sobre a criança, o jovem, e o maduro, o adulto, que a Bíblia tem uma nomenclatura própria. Bom, vamos lá. Romanos 8,14, Paulo está nos ensinando assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra filhos aqui é huios. No grego significa o filho maduro, uma pessoa já adulta. Só que ele prossegue, e a gente encontra um outro tipo de filho. Vai no 15, por favor, Bianca. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Abba a gente sabe que é papai ou paizinho. Então ele já está falando não daquele ruiós, que é maduro, ele está falando de um outro tipo de filho. Prossiga, por favor. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito precisa testificar. A palavra filhos aqui é teknon, que é uma criança. Então, o primeiro nível de filho, o filho maduro, ele sabe assim: eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Eu não faço o que me dá na teia. Eu não saio fazendo qualquer coisa na vida. Eu tenho maturidade para entender que o Espírito de Deus me guia. Mas o segundo filho, o teknon, a criança, ele vive atemorizado. E eu vou falar depois por que ele tem temores. Ele tem temores de condenação, ele tem temores porque ele não entende certas coisas ainda. Mas o próprio Espírito que habita dentro de nós certifica: você é filho, você é filha. Ok, e o último versículo, ele volta de novo para o maduro. Ora, se somos filhos, huios, filhos maduros, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ele apresenta a ideia do sofrimento aqui. Existe uma bênção, existe uma herança, existe um direito, existe uma vitória total. Mas ele entende que existe o sofrimento, o que ele faz? No sofrimento. Uai, não pedi para despertar nesse negócio de Google, como é que chama aquele trem lá? Que desperta sozinho? Vocês não sabem de nada, nem eu sei. Esse filho aqui, ele está sofrendo, ele faz o quê? Juntinho de Jesus. Juntinho, juntinho, juntinho. Porque quando ele sofre, você já olhou para a cruz? Você já viu o filme A Paixão de Cristo? Você às vezes está na ceia, ou você está na igreja, ou você está em casa e de repente você começa a chorar? Eu sei que o macho geralmente tem mais dificuldade com isso. Não tenha não. Se renda, se entregue, vai lá, meu irmão. Essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Tem uma experiência mais real, mais poderosa com Deus. Você olha para a cruz e fala: meu Deus, o santo pelo pecador, o justo pelos injustos. Ele era inocente, ele tomou o meu lugar. Eu sofro com ele e entrego o meu sofrimento para ele. Então, a gente sabe que vai ser glorificado. Eu não tenho crise em saber que tem uma herança para mim. Então, nós temos dois níveis: o filho maduro, o huios, e o filho criança, que é o teknon. O teknon, ele vive atemorizado. Ele está com medo do espírito de escravidão que estava sobre ele, que no caso específico que Paulo estava falando, era a lei. Era a lei que o escravizava antes. Agora, ele dizia assim: se eu não viver de determinada maneira, eu vou ser condenado. Ele estava focado no comportamental. Paulo estava falando de um outro nível de maturidade, que era: agora você se importa com o seu relacionamento com o Espírito de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Ok. Vamos agora entrar no nosso ponto número 1. Rumo ao próximo nível. Entramos no reino como crianças. Mateus 18:3. Por favor. E disse: em verdade vos digo que se vos não converterdes, não vos tornareis. E não vos tornareis. Eita, gente. Ficou junto. Converterdes e não vos tornareis como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Então, só tem uma forma de entrar no reino. Qual que é? Vai lá em João, por favor, no capítulo 3, do 1 ao 5. Obrigado. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era um teólogo da época, um homem que conhecia muito e fazia parte do sinédrio.
Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Só uma pausa aqui. Ele era teólogo, ele conhecia a Torá muito bem. Certo? Mas não é só o ensino, não é só você conhecer. Não é um processo de conhecimento mental. Não é uma fé natural. É algo superior, ele está falando de algo sobrenatural, que eram os sinais que Jesus fazia. Próximo, por favor. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Próximo. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Que sujeito estranho. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Não estou entendendo nada, Jesus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, não tem como você fazer parte disso se você... Não tem como você estar aqui, como criança, quando a gente está falando de espiritualidade, se você não crer. Gente, a criança, ela navega entre obedecer e desobedecer, entre o que é santo e o que é pecador, ela fica aqui um pouco presa, às vezes, nessa questão. E aí a gente fica assim: eu tenho que cumprir todos os mandamentos de Deus. Sabe quantos mandamentos Deus tem? 613 na lei, eram 613 mandamentos. No Novo Testamento nós temos 2 mandamentos. Um deles é crer, o outro deles é amar. Então, se nós entendermos que o nosso crer, que nos torna criança, nos coloca nessa posição, e é a partir dele que o amor vai desenvolver, e que o meu relacionamento com Deus vai crescer, eu vou ficar brigando num processo de ser criança. Ok, eu vou ler uma coisa interessante que eu peguei num livro do Philip Yancey, é um jornalista cristão americano, e depois quero contar um testemunho. Veja a pessoa que está precisando nascer. Ele cita: Thomas Merton escreveu em seu diário: de fato, a aridez espiritual é uma das mais agudas experiências de anseio que podemos ter. Volta a falar o Philip Yancey: contemplo no meu íntimo minha própria sede espiritual e também penso nas pessoas que conheço. Quais são os sintomas? Pergunta ele. Uma incansável busca de prazer, medo da morte, tédio, vício. Qualquer um desses estados pode trair um anseio que no fundo é espiritual. São os gritos e sussurros de alguém que perdeu o controle. E essa pessoa é aquela que está apta a crer, e aquela que está apta a receber a mensagem do Evangelho e a se tornar uma criança no reino de Deus. Todos nós aqui fomos crianças, temos criança aqui, essa princesinha linda, maravilhosa. Se você pensar assim, nós como criança, talvez você não lembre algumas coisas, você lembre de outras, mas se você tem filho, você vai se lembrar. Eu contei no primeiro culto aqui, dos meninos, né? O Saulinho, o Davi, lá em Manaus. Gente, essas crianças, elas não têm noção. Então, eles iam para o meio da selva, eles ficavam sujos, moravam em Manaus, tinha um pedaço de selva do quartel, eles entravam, se embrenhavam e ficavam para lá. Eu estava trabalhando, chegava, às vezes de tarde, a Lu estava dando banho neles, numa pia que tinha lá fora, grandona, sabe com o quê? Água e pinho-sol. Dando banho de pinho-sol nos meninos. Eu falava: amor, pelo amor de Deus. Você não sabe se os meninos chegaram sujos. Era menino, eles estavam brincando. O Saulinho, ele fez uma cirurgia, ele teve 30% de perda auditiva. Os ossinhos foram desfeitos ali no ouvido dele. Glória a Deus, o diabo foi envergonhado. Ele hoje louva, glorifica e exalta, é uma benção. Ele teve esse problema. No dia que ele voltou do hospital, ele estava lá em cima no jambeiro, no último galho do jambeiro, cara, com curativo de cirurgia. Às vezes eu estava pregando em Manaus, o Saulinho, depois o Davi copiou, porque um dos estados da criança é copiar. É ou não é? É ou não é, doutora? É ou não é? A criança copia, tem um momento que ela copia. E a gente, como cristão, às vezes o novo convertido, ele copia também. O irmão está levantando a mão ali, o irmão. Aleluia, olhando para o lado, todo mundo fechou o olho, ele também fecha, não tem problema. Tem um processo de copiar, faz parte. Mas às vezes eu estava pregando, e o Saulinho, e Manaus é muito quente, e o Saulinho, a Lu fazendo outras coisas, o Saulinho no meio das crianças, alguém perdia o controle dele, ele próximo uns 2 aninhos, ele ia lá, tirava a roupa e jogava em cima do púlpito. Só que ele chegava perto, então ele ficava só de fraldinha, fralda descartável, e jogava lá. E o povo ria, eu falava: amor, segura essa criança, pelo amor de Deus. O Davi, eu me lembro que teve uma ocasião que tinha um balde, um barril de água de construção que a gente estava construindo do lado de fora, e os menininhos provocaram ele, e ele é muito impulsivo. Vai lá, duvido que você faz. Ele estava com uma roupa novinha, ele pulou dentro do balde de água, chegou lá perto do púlpito, todos correndo água. Então, a criança, às vezes, ela não tem essa noção do perigo. Eu brinquei aqui no primeiro culto,
que eu andava de tal maneira como criança que eu fui picado por tudo quanto é tipo de bicho que você imaginar, porque eu aprontava, eu fazia um monte de coisa. Só cobra que não me picou, graças a Deus, né? Poderia ter sido mortal, mas você vai. Só que essa mesma criança, que era o Saulinho, eu levantava para orar, ele ia lá e levantava comigo, e ficava orando em língua comigo, e fazia cara de brabinho, o inimigo não vai nos vencer, aleluia, glória. O menino orando em língua, então vamos ver assim, há um trânsito, por isso que eu falei, não se rotula aqui não, porque às vezes nós transitamos, mas no que disser respeito à necessidade de Deus, nunca deixe de ser criança. A criança, nós vimos lá em Romanos, grita o quê? Ah, papai, mamãe. A criança, ela quer suprir as suas necessidades. É em cima disso que eu li essa parte aqui, da aridez espiritual. E conversando na sexta-feira com o professor Eric, ele estava aqui no primeiro culto, e ele falou assim, eu comecei a fazer direito, e eu era aluno de direito, e tinha o professor, o doutor, então o doutor Túlio, que hoje está aqui com a gente. E ele disse assim, e o Eric também é daqui, ele disse assim, pois é, eu cheguei perto do Túlio e falei, eu quero aprender, eu quero trabalhar de graça para você. Trabalhar de graça? Eu quero ser seu estagiário, mas não precisa pagar não, porque eu quero aprender com o melhor, eu quero crescer, eu vejo que você é muito bom no que faz, então eu também quero. Ele se ofereceu para trabalhar de graça. O Túlio, ok, beleza, faz o seguinte, vou te dar um endereço e um horário para você estar. Ele, beleza, vou ter uma reunião com o meu futuro chefe, vou aprender muito, ele vai me dizer o que quer, o que não quer. Quando ele chega no lugar, era uma igreja, irmãos, era um culto que estava rolando. E ele entra no culto, ele disse, igreja? Hã? E aí ele achou interessante, que ele gosta de música, ele toca alguns instrumentos, e o louvor foi muito impactante para ele. Ele falou, aqui está bacana. E ali ele foi tocado, e ali ele foi transformado. Pensando que ia ter um crescimento pessoal, ele deu entrada no reino de Deus como um técnico, como uma criança. Ele nasceu de novo. Isso é muito lindo, porque cada um aqui tem uma história de vida. Eu poderia chamar qualquer um para falar assim, me diz aqui quando você se converteu, qual foi o seu processo, e talvez se você já nasceu num lar onde as pessoas já são de igreja, as pessoas frequentam a igreja, mesmo assim teve um momento, não é uma questão de religião, querido, mesmo assim tem um momento que você tem que dizer assim, eu amo Jesus, e eu creio em Jesus. Isso já estava plantado, mas essa semente precisa florescer dentro de mim. Não adianta, não tem religião que coloque a questão. Não é a experiência que você tem dentro da sua casa, é a experiência que você tem com Deus todos os dias. Muito bem. Ah, tá. A criança, ela, na Bíblia, tem algumas partes interessantes que eu vejo assim, Paulo falando, Pedro falando, depois o escritor de Hebreus, que a gente não sabe se é Paulo, se é Lucas, não dá para saber, apesar de ter algumas conjecturas e algumas escolhas. Mas eles dizem coisas na mesma direção. Paulo, por exemplo, os coríntios, eles estavam tendo problema de panelinha, gente, panelinha na igreja de Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu prefiro Cristo, enfim, era uma miscelânea de confusão, fora outros problemas, que aquela igreja que tinha todos os dons, também estava demonstrando ser uma igreja muito, muito superficial, muito infantil. Ele diz assim, gente, eu não posso nem falar para vocês como se vocês fossem maduros. Tem que falar como se vocês fossem crianças, a linguagem rame do básico. Já era para vocês estarem aqui, e vocês estão aqui. Ó. E ele diz, não, acaba as panelinhas. Não tem panelinha. Eu lembro de uma palavra de um livro que eu li, e o pastor Juan Carlos Ortiz, ele diz assim, às vezes nós cristãos somos assim. Ele não está falando de uma igreja específica, não na igreja. Somos igual batatinha. Tem o pé da batatinha, se você puxa o pé, tem uma batatinha aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Eu falei, Deus quer que a gente faça um purê. E Paulo estava falando disso, que as pessoas estavam vivendo em divisão e com esse problema, porque elas não tinham entendido o evangelho, estavam sendo partidários. Em outro momento, Pedro diz assim, existe um leite para beber que é a palavra de Deus. Você gosta da palavra de Deus, querido? Você ama a palavra de Deus? Você lê a palavra de Deus? Muito mais do que ler, eu já li a Bíblia algumas vezes, eu citei aqui e novamente falo, tem teólogos que leram muitas vezes a palavra de Deus e eles são ateus. Não se trata do quanto você lê, mas do quanto você lê e aquilo faz sentido para você, o evangelho na prática. Mas a criança precisa desse leite, ela precisa do leite para que ela venha se desenvolver. No que diz respeito a desejar o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, a gente também pode se manter aqui. Amém, queridos? Vale um aplauso a Jesus, aleluia? É para Ele mesmo? Ok. Tem outra passagem de Hebreus que ele diz assim, gente, não é para você estar aqui não, brincar igual o pastor
Valadão, né? Gente, vocês são crentes, não. O escritor de Hebreus está dizendo assim, era para vocês estarem aqui, ó, e vocês estão aqui, só no rame-rame, discutindo sobre batismo, discutindo sobre imposição de mãos. Não, sai dessa, tem outras coisas maiores e melhores para nós como igreja, ele estava dizendo. Ok, e o filhinho? Não, gente, onde eu estou? Estou no primeiro ponto, né? Segundo ponto, crescimento é natural. Crescimento é natural. É ou não é? Você faz força para crescer? Alguém falou alguma coisa que outra pessoa riu. Ah, não, aí não tem jeito. No pain, no gain, né? É sem dor, mano. Não tem como crescer, não. Só que crescer dói mesmo. Dá trabalho, mano. Dá trabalho. Ah, se eu pudesse, estava eterna criança nos braços da minha mamãe. Gostoso, aquela voz mansa que ela tinha, aquela forma de ser. Nossa, mamãe, que saudade de você. O pessoal brinca com a anedota que é assim, que a mulher estava grávida, teve vontade de comer o violão, engoliu o violão por inteiro, teve vontade de comer o banquinho, engoliu o banquinho por inteiro, e o bebê não quis nascer, e fizeram o exame, e estava ele lá tocando o violão, dizendo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque o estado de criança, ele é gostoso, tem alguém para cuidar de você, e é muito legal. A criança não quer lidar com a dor. Se eu estou sentindo dor, eu não entendo a dor, eu só choro, e alguém vem me socorrer. É dor de ouvido, é dor de barriga, ou qualquer outra coisa. A dor, eu quero que alguém resolva o meu problema. Qualquer coisa eu falo, pai, mãe, eu fiz caca, vem me limpar. Então, no estado de criança, a gente tem essas questõezinhas aí. Gente, lá vai eu derrubar o que não pode. Vamos lá, o escurecimento é natural. Beleza. Eu quero falar agora em 1 João, capítulo... 1 João 2, do 12 ao 14. O crescimento é natural. Bom, agora ele vai falar desses 3 níveis, tá? E eu falei que às vezes nós transitamos... Gente, o que eu estou falando aqui não é só sobre espiritualidade, não. Pronto. Você pode pensar na sua vida normal também. Porque tudo tem processo, a gente às vezes quer queimar etapa. Então, você tem a sua fase de criança no seu trabalho. Você chega lá, você tem dúvidas, você fez uma faculdade, pode ter feito doutorado, mas quando você vai fazer na prática, você fala, caraca, como é que faz isso? Você tem uma fase em que você vai amadurecendo. É igual andar de bicicleta, que eu não sei. Eu não sei andar de bicicleta, eu só ando de velocípede. Estou contando uma tristeza, uma derrota da minha vida. Não sei, nunca quis aprender. Agora eu vejo o pessoal no eixão e falo, caramba, que vontade de andar de bicicleta. Não vou me submeter, me cair. Não vou. Passou essa fase para mim. Mas tem a fase que, caramba, eu quero andar de bicicleta. A fase que você sobe na bicicleta e usa a rodinha. A Lu fica me sacaneando, falando que é para comprar uma bicicleta com rodinha. Eu não vou fazer essa baixaria. Aí subo lá, estou com rodinha. Estou lá, preciso de rodinha. Daqui a pouco solta a rodinha. Aí a criança cai. É natural que ela caia. Tu ri, né? Bullying. Aí, eu vou cair, cara. Eu não quero cair. Eu já caí muito, não quero cair de novo, não. E aí, nessa fase da bicicleta, eu caio. Daqui a pouco eu não caio mais. Depois de um tempo eu não caio mais. Depois de um tempo eu não preciso nem colocar a mão no guidão. Tem uns malucos que tá por aí com o celular aqui, guarda-chuva aqui e só pedalando. Porque se tornou tão natural para ele. Então a gente enfrenta isso na profissão, processo de maturidade, no casamento. No casamento, no início tem, às vezes, mais embates, né? Tem alguns chamam isso de relacionamento, até se tornar um relacionamento, porque a gente chega lá assim, sou eu entrei aqui, eu sou um militar, eu era sargento, a Lu, para mim, ela era um soldado. Soldado. Se eu chegar, gente, vocês não sabem, eu já fui muito ruim. Se eu chegar em casa e você estiver lá embaixo, eu vou entender isso como uma traição. Gente, eu já fui ruim, vocês não imaginam. Só Jesus para transformar a nossa vida. Insegurança, ciúmes. Um palito de 50 quilos. Uma menina linda daquela. Ela é linda até hoje. Mas ela era... A bicha era esparrada, como dizem aí. A bichinha era esparrada. Ela tinha sido Miss Bairro lá na cidade. Lá. Então, como é que eu controlo isso? Não controlo a lindeza, eu controlo ela. Não desce, que se você... Então, assim, a gente tem a fase de criança e a gente vai amadurecendo como ser humano e Deus vai nos libertando. Depois eu também não era convertido, depois fui convertido, Jesus vai mudando a mente, falando, seu trouxa, ficar nesse estado aí de sofrimento desnecessário. Porque eu não sabia lidar com a insegurança, então eu prendo, eu controlo. Funciona assim. E às vezes a gente está nessa fase, depois de adulto, está lá. Não dá para rolar assim. Então, eu estou falando de crescimento espiritual também. Estou falando de crescimento como ser humano. Filhinhos, qual a palavra que está aqui? Ruios ou teknon? É filho maduro ou é criança? Criança. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Jesus.
Eu falo demais. Então, a criança está no estado aqui qual? A criança espiritual. Ela entrou no reino, ela creu no Senhor, ela está aqui. Caramba, pecado, pecado, pecado. O foco dela principal é se sentir culpado e pensar no pecado, pensar no pecado. E João está falando, os seus pecados já foram perdoados. Mas você não sabe o que eu cometi. Já foram perdoados. O passado, o presente e o futuro. É autorização para viver de qualquer maneira? Pelo contrário. Os versículos seguintes você vai ver, eu não vou citar aqui, ele fala assim, não anda de qualquer maneira não. Não anda de qualquer maneira. Aquela igreja a quem João escrevia, era uma igreja que estava com problema de heresias. E os falsos mestres estavam ensinando assim, eles eram os pregnósticos, tá? Eles estavam ensinando assim, olha, a matéria é essencialmente má. O corpo não é bom mesmo, mas o espírito, a alma é bom. Eles são bons. Então, eu sou santo, está tudo bem, e eu posso viver de qualquer maneira. Já que a matéria é ruim, ela não presta, e ela vai para Beleléu, então eu vou viver de qualquer maneira. Isso não me impede a minha relação com Deus. Fora outros problemas mais graves que eles estavam trazendo de heresia. Então o filhinho está preocupado com o perdão, eu obedeço ou não desobedeço, e agora, será que eu sou pecador, eu sou santo? É céu e inferno, essa dualidade que acaba com a gente, pelo amor de Deus. Eu pequei. Eu faço o quê? Eu corro para Jesus, mano. Eu corro para Jesus, eu errei. Mas foi só uma fechada de trânsito. O termo latim é distius impudicus, né? Colocou o dedo para fora e fez o dedo para o outro ali. Foi um arroubo, né? Foi um sequestro emocional, a amígdala cerebral falou mais alto de repente, não processou isso direito e a sua decisão já foi logo da raiva. A gente é gente. O que é que eu faço? Respiro fundo, corro para Jesus e falo, Senhor, me salva de mim mesmo, me ajuda. Porque existe um caminho de crescimento, um processo de transformação sendo efetuado dentro de mim e dentro de você. Amém e aleluia? É para Jesus esse aplauso? Obrigado, aleluia, ele é digno. Glória a Deus. Então, em algum momento, esse medo que Romanos estava falando, se atemorizar e ter medo de ser escravo de novo, e no caso era da lei, mas a criança ela fica aqui, ó. Eu estou com medo. E João diz assim, quem tem medo não é aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a gente pensa, eu tenho medo de barata, eu tenho medo, sei lá, eu tenho medo de 1 milhão de coisas, eu posso ter, o ser humano tem medo, em alguma medida o medo nos protege, mas tem alguns que são, a gente vê um monstro onde tem uma barata, mas é medo. A questão que ele está falando desse medo não é qualquer medo, ele está falando de um medo de ser condenado. A gente pode usar para tudo, que a gente aplica a palavra de Deus extensivamente para diversas áreas da nossa vida, tudo bem, não vou criticar isso. Só que ele está dizendo aqui, você, criança, vive com medo e não precisa ter medo, seus pecados foram perdoados. Amém? Então, não tenha medo da condenação. Você está em Cristo, você creu, você está salvo em Cristo Jesus. Vamos lá, mana? Senão não vai ter. Hã? Obrigado. Pais, já é o filho mais maduro que tem. Ele está numa condição de o pai cuida, tá bom? Essa é uma característica marcante do pai. Eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. É um relacionamento de mais intimidade. Jovens, é quem está no intermediário. Eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Gente, aqui tem medo do bicho papão. Aqui não tem. Aqui fica brigando contra o diabo. Aqui diz assim, eu vou brigar contra quem já é vencido. Não vou brigar contra quem já é vencido, eu vou exercer meu papel de autoridade sobre principados e potestades. Nenhum poder do maligno vai fazer eu sucumbir a minha vida, não. Eu sei que ele existe, eu sei que ele formula seus estratagemas por aí, mas Deus não bate queda de braço com o diabo. E é por isso que nós somos mais que vencedores em todas as áreas de luta, meu irmão. Ok. Pode ler a próxima, por favor? Tem mais um, né? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Lembra que o filhinho ele vira para o pai e fala, Abba. E nessa condição nós não podemos abandonar, porque a Abba, ele é a fonte de todos os recursos. Neste ponto de dependência de Deus, nós temos que nos manter na posição como crianças que precisam dele o tempo todinho. Dele. Agora, no que diz respeito ao restante da nossa vida, a gente tem que sair do lugar. Jovens, que sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, o jovem, ele se fortaleceu ao longo da caminhada, a palavra de Deus permanece nele. A palavra é muito importante, queridos. E tendes vencido o maligno, ele reforça isso. A palavra e a experiência.
É gostoso quando tem o louvor aqui que a gente começa a se derramar, não é? Ou às vezes você faz isso lá no seu quarto. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela estava falando assim, eu estava falando de tal, ela estava falando num grupo de discipulado, falou assim, estava num local, que era uma academia, e tinha uma pessoa se derramando. Na academia, chorando. Eu achei, nossa, que coisa linda, né? E isso é gostoso, você não precisa esperar o culto de domingo. Não precisa esperar o almoço da família no domingo, da família Eide. Você pode e deve experimentar esse alimento todos os dias. Só que assim, algumas igrejas amam o ensino. Né, Serginho? Isso é gostoso, né? O Serginho é mestre, ele ama o ensino. E tem um outro lado. Tem algumas igrejas que amam a experiência. A experiência com Deus, o que a gente chama aqui de Shaba, né? Os dons, a profecia, o derramar. Meu Deus, eu quero os dois, nós devemos querer os dois. Eu quero a palavra, eu quero a experiência com Deus, eu quero, sei lá, eu quero mais de Deus. Você quer mais de Deus, então vai lá e busca. Se derrama, macho, vai lá, se derrama. Cara, quebra os protocolos, pelo amor de Deus. Deixa Deus te usar do jeito que Ele quiser. Deixa Deus se mover dentro de você nesse processo aqui, falando, venha. Sai daqui e vem para cá. Como é que vai ser isso? Vá lá com operação diante do Senhor. Aprenda mais da Bíblia. Sai do lugar. Saiamos do lugar. Todos nós estamos nesse processo, tá bom? Criança eu já falei, filhinho já falei, que é a criança. Jovem já falei. Tá. A necessidade, a criança vive na necessidade. Então, necessidade é algo assim, o professor Eric estava conversando comigo na sexta, ele falou comigo, a necessidade vem do latim, né, que é isso, isso é cerno, sei lá, o cara entende uns negócios que eu não entendo. Eu falei, entendi. Ele falou, é a negação daquilo que você não tem. Lembra que a gente está sempre em busca de alguma coisa? E essa coisa, na verdade, nós que temos o Senhor na nossa vida, nós sabemos, Ele que vai nos saciar. Gente, a nossa alma dá ruim. E não é uma vez só, não. A gente tem crise. A gente tem dificuldade de lidar com a nossa alma. A nossa alma, ela está num processo de santificação. Mas às vezes a gente fala assim, nossa, não estou legal hoje emocionalmente. Sei lá, está estranho. Não sei. O que eu faço? Louvor. Aliás, eu já começo com louvor de manhã. E tem dia que eu levanto igual aquela raposinha do meme, que parece que a alma está fazendo download ainda no corpo. Eu fico ali parado. Ai, caramba, cara, por que eu vim a essa terra? Por que eu existo? Que estranho. Será que eu dormi mal? Nem aconteceu nada. Não sei. Pode ser por causa da minha idade. Até parece que eu estou velho. Não é isso. Eu sou ser humano. A questão é que, independente do que eu estou sentindo, eu coloco o louvor. Se eu não consigo falar, eu falo, Deus, hoje eu não estou conseguindo falar contigo normal. Eu vou orar em línguas, eu oro em línguas, eu oro em línguas. Ah, Senhor, eu não sei orar em línguas. Sei lá, chora, faz qualquer coisa. Se move do lugar, pelo amor de Deus, crente. Vamos lá. A necessidade é suprida em Cristo. Mas a criança, ela se volta mais para aquilo que preenche ela, e não ela preencher e fazer algo por alguém. O jovem é forte, a palavra permanece nele. Falei da dor. A criança diz, eu tenho fome, mas o jovem diz, eu tenho fome e consigo me alimentar. Eu entendi o evangelho. Enquanto a criança, o senso de pertencimento dele é, alguém está cuidando de mim, alguém está cuidando de mim, eu tenho fome, alguém está cuidando de mim, alguém está dando para mim. O jovem, ele fala assim, não, eu já consigo me alimentar, eu saí do lugar. Eu já tenho um entendimento de algumas coisas. Gente, Samuel ouviu a voz de Deus quando era criança ainda. Jeremias ouviu a voz de Deus quando ele era jovem. Então não tem tempo para Deus falar com a gente, não. Ele fala, pastor, estou me sentindo mais como uma criança espiritual, um técnon. Filho, esquece isso. Esse termo grego aí é só para vocês entenderem que tem diferença. Esquece isso e mergulha, mergulha em nome de Jesus. Jesus, o Senhor é bom demais. Pai, conhece Jesus. Tenho fome, consigo me alimentar, mas também alimento a outros. O pai faz isso. Né, pai? Né, mãe? Precisa comer? Precisa, mas também alimenta. A criança olha muito para cima, buscando em Deus a resposta. E buscando nos outros um alimento. Mas o pai, ele já tem uma pegada um pouco diferente. Estamos nos momentos finais, tá? 2 testemunhos. O Guilherme... Não, queridos, fica tranquilo, tem mais. Domingo que vem tem mais.
E durante a semana tem mais que vocês vão estar lendo a palavra, orando, buscando a Deus, se derramando. Vai lá, faz isso aí. Tem a conferência Chi para as mulheres aí, momento de experiência com Deus. Toda hora é hora, todo dia é dia. E o Senhor Jesus é a melhor companhia. Caraca, rimou legal. Nada, eu peguei de um jingle que tinha do Café Manaus, lá em Manaus. Vocês pensaram que esse cara é fera, entendeu nada. Eu fiz um jingle aqui, peguei o jingle e coloquei. A grande questão é que enquanto a criança está aqui pensando, o pai não é questão de fazer, ele está sendo. Então, o Guilherme, que ele é aqui também da nossa família, ele disse assim, pastor, eu quero me encontrar contigo. Eu falei, cara, vamos bater um papo. E normalmente a gente que aconselha, e sem crise nenhuma, a gente chega já numa expectativa de que a pessoa está precisando de alguma coisa. Não temos problema com isso. Graças a Deus a gente tem conselheiros aqui. Alguém para orar, alguém para nos ouvir, alguém para ministrar, alguém para encaminhar, que às vezes a questão da pessoa é uma terapia. Não tem problema, tá bom? Ele disse assim, eu estou aqui porque eu quero mais de Deus. Eu falei, eu quero saber, porque eu vejo a minha esposa tendo alguns dons, eu não tenho essa experiência, eu estou na igreja há muito tempo, na igreja do Senhor Jesus, trabalhei em várias áreas, já liderei, etc., mas eu quero mais experiência com Deus, eu quero mais poder de Deus na minha vida, e eu quero me disponibilizar para o outro. Eu falei, cara, que você é tão maduro, porque é uma característica de pai, de alguém que quer mais experiência com Deus, mas que também está dizendo, eu estou aqui para o outro. Isso é muito, 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 muito legal, isso é muito maravilhoso. E um último testemunho, o casal de pastores da Asa Norte, são nossos amigos, ontem a Lu recebeu uma mensagem dela, da Viviane, ela disse assim, eu quero lembrar para vocês uma coisa, vocês estavam em Santos Dumont, e estava tendo uma missão de paz em Angola, que eu estava indo, não fui mais, porque a Lu teve problema na gestação do Saulinho, e alguém foi no meu lugar, mas toda semana eu era no convertido, eu mandava um folhetinho evangélico, com uma palavra, e colocava alguma mensagem junto, com a minha letra, para uns 40 homens, algumas pessoas de lá voltaram convertidas, e uma delas foi o Magno, que é a esposa da Viviane. E quando ele voltou, como ele tinha aprontado muito com ela, e naquela cidade, estava difícil. Eles chegaram, a gente abraçou, apesar de sermos novos convertidos, o abraçamos, falamos, vamos na igreja. E eles tiveram uma primeira experiência em igreja. Só que ele foi para o Rio de Janeiro, eu fui para Manaus, e a gente ficou conectado ali só virtualmente. E agora eles estão sendo pastores de vidas aqui na Asa Norte. Estão liderando uma igreja ali. Saíram do estado de criança, onde estavam com problema na relação, resolveram isso, entenderam Jesus, buscaram a Deus, transicionaram para cá, e agora estão sendo pais, estão ministrando a outros. Isso é muito legal, porque é aquilo que o Gabriel falou, o pastor Gabriel falou, talvez a semana retrasada, que ele falou do cálice que transborda, lembra aquele Salmo 23 que ele leu? O cálice que transborda, você enche, 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 quando você transborda, deixa eu encostar aqui o meu cálice, porque eu quero ser cheio também. Você começa a se derramar na vida do outro, amém? Aplaude Jesus, queridos. Não vamos dormir. Já estamos no final. Letra C, por favor. Em qualquer nível, a graça salvadora é também transformadora. Todo mundo precisa de transformação aqui? Eu preciso. E às vezes eu falo para Jesus, me salva de mim mesmo. Deixa eu falar não. Às vezes eu sou muito almático. Eu tenho que calar e sossegar a minha alma, como diz o Davi. Então, às vezes, vamos lá, preciso de transformação. 1 Coríntios 13, versículos 11 e 12. Aí, talvez a gente fale sobre comportamento aqui um pouquinho, mas o foco não é naquilo que você está acertando, que você está errando. Se você se envolver mais com Deus, você vai ter uma melhor percepção de quem você é, por onde, em que níveis você está transitando. O pai, o amor está tão bem estabelecido na vida dele, que ele prossegue derramando na vida de outros. E não precisa ser líder para isso, não. Eu não estou falando derramar na vida de outros aqui só na igreja, não. Aqui é mais fácil, ou talvez seja. Na vida de outros aí fora. Tem muitas pessoas precisando de Jesus. Tem pessoas que estão afastadas do Evangelho. Eu não sei o que aconteceu com elas. Mas você pode ser um instrumento, e é um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Não tenha medo. Abra sua boca. Porque aquele que enche a nossa boca vai usar você. Quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, pensava com menino. Ele era uma criança. Quando eu cheguei a ser homem, essa tradução diz desistir. Tem uma outra que diz, deixei para trás as coisas próprias de menino. Então, há uma intencionalidade em eu sair do lugar. Se o crescimento é natural naquilo que é biológico, naquilo que é espiritual, naquilo que é percepção do que é fazer parte, do que é ser igreja, eu devo ser intencional.
Eu não quero ficar nesse estado aqui de criança, deitado eternamente em berço esplêndido. Deixa esse plano nacional. Eu sei que eu preciso. Está doendo, pastor. Dói mesmo. Eu não gosto de falar isso não, parece que eu estou sendo muito duro. Os CEOs americanos dizem assim, o único dia fácil foi ontem. Isso faz com que eles se preparem cada dia mais para o combate. Eu entendo isso como, para mim, cabeça de militar, mas também ser humano, ovelha e pastor, que é, meu foco não está na dor, meu foco está em Deus. Isaías 45, 22, olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. Eu vou olhar para Ele sempre, eu vou correr para Ele sempre. Pode doer, e muitas vezes dói muito, às vezes é incompreensível, mas eu vou me voltar para Ele. Então há uma intencionalidade, eu desisti, eu deixei para trás. Eu preciso querer. Eu nasci no Evangelho, eu nasci de novo, glória a Deus por isso. Vou me fortalecer. E o inimigo bateu o pé para mim, a Bíblia diz que eu posso resistir a ele e ele vai fugir de mim. Então eu desisti das próprias coisas, das coisas próprias de menino. Eu cresci, eu amadureci. Eu não olho só para cima agora, eu também olho para o lado. A cruz tem uma haste vertical que aponta para Deus. E as hastes horizontais fazem a gente olhar um para o outro. Não só na igreja, em qualquer lugar. A passagem próxima, depois só tem uma leitura pequena e terminamos. Agora, vemos como espelho. E ele está falando que ele já está agora homem, maduro. Obscuramente, ou seja, ele não sabe tudo. O pai, o maduro não sabe tudo. Porque o espelho daquela época não dava para enxergar direito. Então, veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Ele não sabe tudo. Então, conhecerei como também sou conhecido. Por mais que ele diga assim, eu estou maduro, mas não estou a ponto de cair do pé. Eu preciso continuar buscando a Deus. No que diz respeito à minha dependência de Deus, eu quero ser como criança, te amar pelo que tu és. Eu vou buscar a Deus, como se eu fosse uma criança. Mas quando eu olhar para o outro, eu vou ser um pai. Ou pelo menos um jovem. Eu desisti das coisas próprias de criança. Último ponto. O nível mais alto. Tem uma passagem ali, 2 Coríntios 3,18, não precisa colocar não, que fala que essa transformação, que a gente quer ser transformado e a gente quer amadurecer, vem por contemplar a face de Deus e sendo transformado pelo Espírito Santo dia após dia. Então eu não vou ficar brigando contra o meu comportamento, eu vou submeter o meu comportamento ao Espírito Santo de Deus. Eu vou buscar mais a Deus, eu vou sendo transformado de glória em glória. A transformação plena vai ser só na glória. Mas enquanto eu estiver nessa terra, eu vou depender dele. Eu vou me submeter e eu vou buscá-lo. O nível mais alto é o nível de amor. João 3,16 diz o que, queridos? Gostoso ser salvo, né? É gostoso estar no colo do papai, né? É maravilhoso. E 1 João 3,16. Alguém quer vir falar aqui, por favor? Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, e 1 João 3,16. Ele diz assim, assim como Ele deu a vida por nós, nós também temos que dar a vida para o nosso semelhante. Um recebe, um é salvo, um glorifica e exalta porque está sendo salvo e sendo criança para entrar no reino. O outro diz assim, eu entendi o Evangelho, não diz respeito a mim, diz respeito a Ele. Só que tem gente precisando dele, assim como eu preciso todos os dias. Então a criança tem como parâmetro de felicidade aquilo que pode receber. Eu tenho e por isso eu estou feliz. O jovem, a felicidade para o jovem está ligada ao que ele percebe da vida, da sua relação com Deus. Eu sou e por isso estou feliz. O pai, a felicidade está ligada a tudo isso e ao que pode doar. Eu sei quem sou, sei para onde estou indo e por isso eu estou feliz. Amém, meus queridos, e glória a Deus.